Bom dia, senhoras e senhores condôminos. Bom, como todos ficaram sabendo pela chamada da reunião, o seu Júlio, da cobertura, propôs uma mudança no sistema de água do nosso edifício, para que a contabilização da água fique mais justa para o consumo individual de cada apartamento. Eu acho que todos viram que a conta subiu bastante nessa última temporada. Vamos também agradecer a Vera por ter ajudado nesse levantamento e por estar passando os slides. Obrigada, Vera! Primeiro, vamos explicar um pouco como funciona um sistema de abastecimento para todos entenderem o que acontece. O sistema predial de água fria é dividido em 3 etapas: o sistema de abastecimento, o sistema de medição e o sistema de distribuição. O sistema de abastecimento pode ocorrer a partir do fornecimento pela rede pública ou particular, além de ser pela água da chuva. A rede pública atende a exigências das concessionárias, fazendo com que a água passe de um distribuidor para o ramal predial e então chegue ao alimentador predial. Esse sistema pode ser direto, ou seja, vem da rede pública para os pontos de utilização com ou sem bombeamento, mas sem reservatório, indireto, com reservatório superior e ou inferior, indireto hidropneumático, que significa que ele precisa de energia elétrica porque vem da rede pública para um tanque de pressão com ar e água para depois chegar aos pontos de utilização. E por fim, pode ser misto, que é uma junção do direto com o indireto. A rede particular, que eu mencionei antes, se trata de poços artesianos, nos quais é preciso ter muito cuidado com o tratamento da água, mas esse não é o nosso caso. Já a água da chuva, envolvida no sistema de abastecimento, é usada para fins não potáveis, como, por exemplo, a lavagem do prédio. Passando agora para o sistema de medição, ele pode ser coletivo ou individualizado. Atualmente a gente tem o coletivo no nosso prédio, mas eu já vou entrar em detalhes sobre isso. Já com relação ao sistema de distribuição, a água vai do reservatório superior ou de uma instalação elevatória até os pontos de consumo. Dentro do edifício, a água passa do barrilete para as colunas, para os ramais e então para os sub-ramais, passando por diversos registros. Existem materiais diversos para as tubulações e cada um tem uma aplicação mais eficiente dependendo do caso. Para as tubulações de água fria não tem tantas limitações. Já pode passar o slide, Vera? Obrigada. Para as tubulações de água fria, então, não tem tantas limitações quanto aos materiais, principalmente em comparação com tubulações de água quente. Então, existem diversas opções, como aço carbono, cobre, ferro fundido, PVC, polipropileno e PEX. Aqui no prédio, nós temos canos de PVC. Agora, nós vamos apresentar alguns conceitos para ajudar na compreensão do funcionamento desse sistema. O primeiro é a altura de recalque, que é a altura máxima entre a bomba de distribuição e o reservatório superior. Depois, temos a altura de sucção, que é a altura entre a bomba e o reservatório inferior. E, por fim, a altura manométrica do sistema de abastecimento, que é a soma entre as alturas de recalque e de sucção. Essas alturas influenciam no funcionamento da bomba para o abastecimento do reservatório superior, mas elas não influenciam tanto na distribuição de água para as unidades. Nós colocamos aqui para que todos tivessem uma ideia de como funciona o sistema no geral. Agora vamos fazer uma comparação entre o sistema atual do prédio e o sistema novo que vamos propor. O sistema atual é indireto, com reservatório superior e cisterna subterrânea, sendo que o abastecimento do reservatório é feito por bombeamento. A distribuição entre os apartamentos ocorre por gravidade, por meio de uma coluna principal que se divide em ramais, sendo um ramal para cada apartamento, e então em sub-ramais para os diferentes cômodos da casa. Esse sistema é coletivo, o que significa que só tem um hidrômetro para todo o edifício, e os custos são divididos igualmente e não proporcionalmente ao consumo. Por isso mesmo que quando mais apartamentos são ocupados, a conta acaba ficando mais cara. E é também por isso que o seu Júlio, que queria instalar uma piscina na cobertura, pediu para que revêssemos o sistema, para não encarecer a água de todos. Aqui tem um esquema do sistema atual para que vocês possam visualizar melhor. Pois bem, o sistema proposto continua sendo indireto. Todos os nossos reservatórios vão ser mantidos e o abastecimento do reservatório superior continua sendo por bombeamento. Isso não vai ser mudado. A distribuição entre os apartamentos também ocorre da mesma forma, porém agora cada ramal terá um hidrômetro instalado no início, antes da entrada em cada apartamento.
Assim, o sistema coletivo se torna individualizado distribuído, ou seja, com um hidrômetro para cada unidade. A diferença de altura entre a bomba e o reservatório será mantida, mas pode acontecer uma leve perda de pressão, porque os novos hidrômetros funcionam como uma espécie de obstáculo na tubulação. Aqui nós temos um esquema de como seria esse novo sistema. Para fazer a medição individual, nós temos duas opções principais. A primeira seria fazer um sistema individualizado concentrado. Assim, os hidrômetros seriam todos localizados juntos, em um espaço próximo da entrada do prédio ou lá da caixa d'água, o que dificultaria um pouco a identificação das tubulações e a leitura dos hidrômetros. Além disso, o encanamento a partir dessa central seria individual, ou seja, quase todo encanamento precisaria ser refeito, seria uma obra um pouco mais complexa. A outra opção, mais viável e a que escolhemos, é o sistema individual distribuído, onde cada unidade teria um hidrômetro próximo à entrada do apartamento. Seriam diversas pequenas intervenções, mas que causariam menos transtorno para a instalação. Para esse sistema, cada unidade deve ser abastecida por um único ramal. O aparelho de medição, o hidrômetro, deve ser instalado num local de fácil acesso, muito provavelmente no hall de entrada de cada apartamento. Também deve ser instalado um registro de esfera ou de gaveta para que se possa cortar o abastecimento de água da unidade, como é um padrão dessa utilização. Ainda assim, deverá ser instalado um aparelho de medição coletiva, também chamado de medidor principal, que servirá para dividir entre os moradores o uso de água das áreas comuns. Um problema que deve se considerar nesse sistema é a perda de carga devido aos hidrômetros. Alguma unidade pode sofrer uma diminuição grande de pressão. Isso pode acontecer com mais probabilidade nas unidades superiores, que ficam mais perto da caixa d'água. Lá, a medida de metro de coluna de água, que é a unidade de pressão, equivalente à distância vertical entre a caixa d'água e a saída de água, é menor. Caso isso aconteça, seria necessário redimensionar essas tubulações específicas, usando um diâmetro um pouco maior para os tubos, ou então trocando as conexões por opções mais fluidas, evitando os joelhos de 90 graus, por exemplo. Bom, agora vamos para os principais benefícios desse novo sistema. Primeiro, o custo se torna proporcional para cada unidade, ficando mais justo. Isso também faz com que o consumo seja mais consciente. Dessa forma, a identificação de vazamentos fica mais fácil, já que é possível perceber anomalias no consumo individual e também localizar o problema. Agora vamos falar sobre a parte chata, o custo. O investimento para a instalação de cada hidrômetro varia de R$ 500 a R$ 700, além de cerca de R$ 3 a R$ 5 por mês para a operação e leitura dos equipamentos. Eu sei que parece caro a princípio, mas se a gente levar em conta o aumento que temos durante a temporada, que esse ano foi de 60%, em cerca de 2 anos o investimento já teria retornado em forma de economia na conta. Uma pequena lista dos itens que precisamos para o novo sistema são os novos hidrômetros, os registros de gaveta, um para cada unidade, e tubulações novas caso seja necessário. Para a instalação dos novos hidrômetros, nós precisaríamos interromper o abastecimento geral para que cada ramal fosse alterado. No início de cada ramal, seja na entrada ou no hall de cada apartamento, acrescenta-se na tubulação esse hidrômetro e em seguida o registro. Assim, o consumo pode ser facilmente conferido na parte externa do apartamento. O mais interessante seria realizar essa obra fora da temporada, para evitar os inconvenientes, já que o consumo seria suspenso durante alguns períodos. Porém, como o sistema individualizado requer somente intervenções localizadas, a obra não deve demorar muito. E agora, para terminar a reunião, a dona Vera quer passar algumas orientações para o seu Júlio com relação à instalação da piscina. Dona Vera? Obrigada, senhora síndica. Eu não vou me delongar muito, porque sei que todos querem ir logo para a praia, então eu vou ser bem direta. Então, o senhor Júlio já me assegurou que verificou a estrutura do prédio e que ela vai aguentar a piscina ser instalada, mas vale lembrar que é sempre bom verificar isso com atenção, especialmente se um dia a piscina for trocada por uma maior.
Em todo caso, é importante estender um forro, como uma lona, por exemplo, por baixo da piscina, evitando que ela possa furar pelo atrito com a laje. A lona também serve para evitar que a umidade da piscina atinja a laje, o que pode causar problemas de infiltração, principalmente para a unidade de baixo, além de poder prejudicar a estrutura de todo o prédio. E, por ser uma piscina portátil, é importante cuidar com a qualidade da água, usando produtos químicos ou uma bomba de circulação que podem ser comprados em lojas especializadas. E por último, se for possível, é interessante também instalar a piscina próxima a um ralo, para facilitar na hora de esvaziar ou se precisar resolver problemas com vazamentos. Obrigada, Vera. Bom, no mais é isso, pessoal. Obrigada a todos por participarem da reunião. Ok, Vera, pode fechar os slides agora.